Meus amigos, finalmente aí uma notícia boa pro torcedor vascaíno, cara. Tá confirmado pelo Grego que ele quer comprar a SAF do Vasco, que já está em negociações com o nosso clube. Vamos falar muito disso no nosso vídeo hoje, cara. Que notícia maravilhosa, notícia logo pela manhã aí, o torcedor vascaíno já está muito feliz com essa possibilidade do Grego finalmente chegar ao Vasco. Dessa vez o Vasco está a um passo de ser vendido aí para um grande investidor, cara. Esperamos que esse cara faça totalmente diferente do que a CSS7 Partners fez, ou melhor, o que a CSS7 Partners não fez no Vasco. Tomara que dê tudo certo e esse cara, enfim, compre a nossa SAF. Vamos falar muito, explicar passo a passo dessa situação agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativem o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Agora, meu amigo, agora é aquela fase que vai ter muita novidade, mudança aí de jogadores, chegadas, também aí essa SAF, a venda da SAF, muita coisa. Para você não perder nada, se inscreve aí para você receber os vídeos postados do nosso canal. Bom, pessoal, hoje pela manhã foi confirmado aí que o grego Evangelos Marinax já está negociando a compra da SAF do Vasco. Ele concedeu uma entrevista ao canal Sky Sports lá na Inglaterra e confirmou que estava em negociações para adquirir o nosso clube. Ele disse que é algo muito grande, que é algo gigantesco aqui no futebol brasileiro. E as informações que temos é de que o Edu Gaspar será o grande responsável pelo Vasco aqui no futebol brasileiro. Atualmente o Marinax conta com 3 clubes aí no seu grupo, além do Nottingham Forest, que é o maior clube dos 3 que ele está comandando atualmente. Tem também o Olympiacos na Grécia e também o Rio Ave, que está lá em Portugal. Inclusive o Marinax é patrão, meu amigo, adivinha de quem? Dele mesmo, do mito, do gênio, Cleiton Silva. O Cleiton joga lá no time do Marinax, cara, e é um jogador que pertence aí ao Vasco. É só um fato curioso. Mas falando aí da entrevista dele, amanhã sairá na íntegra essa notícia lá no Sky Sports e possivelmente deverá ser revelado outros pontos dessa possível compra aí do Vasco, né? De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, ele fez uma apuração maior. De acordo com as informações dele, o Vasco e o grupo aí do Evangelos Marinax assinaram um NDA, um acordo de não divulgação para a troca de informações e documentos. As conversas andaram positivamente, a negociação existe, conforme o grego confirmou. Já existe, inclusive, um interlocutor aqui no Brasil, um escritório escolhido pelo empresário de 57 anos que está fazendo a ponte do negócio. O Edu Gaspar, recém-contratado pelo grupo, após passar pela seleção brasileira e Arsenal, é peça crucial nesse processo. O patrimônio da empresa do grego, que é dona de uma frota aí de navios, gira em torno de 22 bilhões de reais. Agora, quais serão os próximos passos para essa venda acontecer? De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, a ACAP, dona dos 31% das ações adquiridas pela CSS7 Partners, está envolvida na negociação. A venda, pelo menos que ele ouviu, não é rápida como estão achando. A gente até falou sobre isso aqui já no nosso canal, né? As partes jurídicas que entendem que o processo da Lied Hall, empresa essa que, para quem não sabe, está movendo uma ação nos Estados Unidos contra a CAP pelo espólio da CSS7 Partners, não estaria impedindo a venda da SAF do Vasco. Porém, dá a entender que isso pode atrasar um pouco esse processo da venda da SAF. Hoje são 3 partes na mesa, o Vasco, Evangelos Marinax e também a ACAP, além da briga jurídica entre a ACAP e a Lied Hall. O Vasco e a ACAP já sinalizaram aí que querem vender e tem uma boa relação, porém são muitos advogados na mesa e a burocracia faz com que o processo da venda não seja feita do dia para a noite. Atualmente as ações da SAF e do Vasco são divididas na seguinte forma: o Vasco possui 30% dos direitos, a ACAP 31% e 39% está em disputa na arbitragem da FGV, que segundo o presidente Pedrinho é impossível do Vasco perder. Dificilmente ocorrerá uma venda até a janela de janeiro, porém as conversas acontecem desde setembro, a negociação está progredindo desde então. Essas foram as informações apuradas pelo jornalista Lucas Pedrosa, como a gente vem falando aqui no canal, né? Que isso não iria acontecer do dia para a noite, né, cara? Que realmente poderia demorar alguns meses para que o grego chegasse aí ao Vasco, para que tudo fosse finalizado. Finalmente ele estivesse com o Vasco nas suas mãos. Devido a esse problema seríssimo da CSS7 Partners, o Vasco pode perder aí alguns meses importantíssimos para a contratação de jogadores quando a janela está aberta, né, cara? A janela de transferências é o fato mais importante para o Vasco na temporada. Se errar nas contratações, o Vasco é seríssimo candidato a cair de divisão. Esperamos que a negociação do grego com o Vasco e também com a CAP esteja muito avançada, mas muito avançada mesmo, para que a ponto de levar pelo menos 2, 3 meses no máximo,
para que o Vasco seja vendido e ainda dê tempo do Vasco conseguir aí contratar bons jogadores para a temporada, né? Porque senão vai ser só no meio do ano. Isso se o Vasco tivesse sido vendido até junho, né, cara? Isso seria algo muito interessante também para o Vasco não perder totalmente a sua temporada. Mas o início de ano do Vasco pode ser muito preocupante se não ser vendido o mais rápido possível para esse grego, já que o nosso clube não tem dinheiro nenhum para fazer investimentos pesados, trazer grandes jogadores para o clube. Fato é de que o Pedrinho não deverá ficar parado, ele deverá dar seguimento aí ao futebol do Vasco, vai contratar um treinador, deve trazer jogadores aí sim para o Vasco, não jogadores do nível que o grego poderia trazer, mas jogadores aí para compor o elenco do Vasco, jogadores que certamente não deverão ficar muito tempo no Vasco, e o Vasco pode encontrar dificuldades no mercado devido aí à possível chegada de um novo dono na SAF do clube, né? Porque tudo vai mudar, né? Os jogadores que talvez o Pedrinho contratar, pode ser que não sejam do agrado do grego, ele simplesmente dê tchau a esses caras, né? E torcemos, o que resta o torcedor é acreditar que isso vai ser possível, que o Vasco seja vendido mais rápido para acontecer grandes mudanças no nosso clube, tanto estruturalmente e também dentro do campo, que é o que interessa, o que mais interessa para o torcedor é ver um Vasco forte, é ver um Vasco vencedor, algo que a gente não vê há muitos anos e que o torcedor já tinha até perdido a esperança que poderia acontecer. Agora, com a possível venda da SAF, o torcedor segue aí esperançoso que, enfim, dias melhores voltarão à colina. Exemplo clássico aí do Botafogo, né, cara? Torcemos para que isso aconteça. De acordo com algumas informações que vêm circulando nas redes sociais, isso aqui não é informação oficial, mas está circulando aí de que esse grego tem 3 vezes o patrimônio do John Textor, né? Com certeza é algo para deixar o torcedor muito animado e esperamos que tudo isso aconteça e que, enfim, o Vasco seja vendido para esse grego, né? Deixem nos comentários o que você acha de finalmente aí o grego Marinakis confirmar as negociações com o Vasco. Ainda não tem nada fechado, o Vasco não é dele, ele não comprou ainda a SAF do Vasco, mas está em negociações. Inclusive, já contratou um escritório aqui no Brasil para tratar dessa negociação. E também o Edu Gaspar está muito envolvido nessa situação aí. Além do grego chegar com toda a sua grana, vai trazer o melhor diretor executivo do mundo para o Vasco e esperamos que o Vasco vire uma potência, enfim, no Campeonato Brasileiro e na América do Sul. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que a gente tiver mais novidades quanto aí a venda da SAF do Vasco, quanto aí a entrevistas do grego. Se pintar mais alguma coisa, algum estágio da negociação, a gente vai trazer aqui imediatamente no nosso canal. Então, tamo junto, forte abraço. É nóis.